bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir, um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui vamos falar de ciência, firulas e tretas, sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca deste tema tão importante quanto interessante, que é a maternidade. Hoje estamos aqui novamente com Bruna Bittencourt, mãe de Pedro e médica obstetra de referência no parto humanizado em Salvador, com Maiana Coquila, doula e professora de yoga, e eu, Patrícia Schmitz, mãe de Malu e Lucas e médica obstetra em Salvador. Então vamos ao tema, que hoje é nada mais nada menos do que o que a doula faz. E para começar esse tema, eu vou perguntar à Bruna primeiro, para entrar no tema, né? Queria que ela falasse um pouco sobre como foi ter uma doula no parto dela. Sim, gente, nós somos obstetras e nós tivemos doula. E você vai entender hoje por que disso. O principal motivo é justamente porque a gente é obstetra e a gente sabe como é parir. Exatamente. Então, assim, eu acho que a doula, eu vou fazer uma parte um pouquinho, só um resuminho mini, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas a gente tem como principal função da doula, ela fazer esse apoio, esse suporte físico e emocional dessa mulher ao longo do processo de gestação, parto e puerpério. E assim, eu que já vivi inúmeros partos e que tinha o intuito de ter um parto normal, não tinha possibilidade de parir sem doula na minha cabeça. Lógico que a gente sabe, enfim, não vou entrar no mérito de questões de poder ou não poder investir nisso no seu parto, mas faz muita diferença a gente ter uma doula, porque e eu acho que o fato de ser obstetra também, além de conhecer, eu precisava de alguém que me ajudasse também a sair desse papel. E eu acho que a doula, ela consegue trazer um norte emocional para essa mulher durante o caminho do trabalho de parto. Então, porque assim, a equipe técnica, que é quem vai estar ali acompanhando a evolução do trabalho de parto, batimento, dilatação, enfim, processo do trabalho de parto em si, por mais que ela traga uma ideia de como está indo o processo, de segurança do processo, mas a gente não consegue ficar, né, apegada a isso, né, no trabalho de parto. Mesmo eu, enquanto obstetra, que não me desliguei totalmente, eu acho que realmente isso é impossível, mas tinha um norte ali de ajudar ali com as contrações, com o emocional no processo, e a doula entra muito nesse processo, e além do físico, né, porque assim, eu vejo que as mulheres, às vezes, quando elas querem de fato ter um parto normal, e ainda mais quando querem assim, não, eu quero natural, né, no sentido de, não quero analgesia, não quero nada, existe um certo ponto de romantização de achar que, como ela quer muito, não vai ser difícil, ela vai saber lidar, tudo que ela se preparou, tudo que ela estudou, toda a vontade vai ser suficiente para lidar com o processo. E isso não é verdade. Inclusive, é um dos pontos grandes de frustração durante o trabalho de parto. E eu acho que ter a doula ali, é muito importante para trazer ela para o norte também. E isso também comigo, de falar, não, peraí, querer e estar achando difícil não quer dizer que você não consegue. E a gente precisa agora criar artifícios para poder conseguir seguir em frente. E não quer dizer que você não quer, né? Não, de forma alguma. E mudar os caminhos não quer dizer que tá errado, que não vai dar certo. Porque tudo isso vem durante o processo. E eu acho que a doula vem com um profissional muito forte nesse processo de retomar algo que, olha, é diferente, mas é esse o caminho mesmo. E agora que a gente está vivendo, e agora que a gente precisa realmente buscar tudo que a gente criou de artifícios, tudo que a gente construiu, para que o processo, de fato, continue e a gente vá aqui se adaptando ao que for surgindo. E no seu parto, Bruninha, você lembra de algum episódio, algum momento em que foi assim um ponto de, não, eu lembro dela falando isso comigo, ou me ajudando em tal coisa? Gente do céu, eu tava essa semana pensando que a memória já tá... Por isso que a gente tem que escrever depois o relato de parto, gente, né? Pra depois. Não demora muito. Eu Não sei, demora assim, muito. os pontos, né? Mas eu não me lembro mais de como é a dor, eu não me lembro mais direito de como são as coisas. Realmente esquece, é surreal. A fada do esquecimento já passou. Mas, assim, eu lembro muito mais, assim, da questão das ações do que das conversas. Eu não me lembro tanto de conversas, de falas durante o trabalho de parto. Então, as ações marcam muito mais.
E, assim, um ponto que eu sabia que pra mim, eu imaginava, na verdade, que ia fazer muita diferença, e realmente faz muita diferença, são as técnicas que a gente tem mesmo para alívio da dor. E, meu Deus, assim, é surreal a diferença de você viver um trabalho de parto sem ter uma pessoa que, querendo ou não, ela tá ali focada nisso, e tendo uma pessoa que o principal papel dela ali vai estar sendo, né, ajudar com essas técnicas que ajudam no alívio da dor. Faz muita diferença. E isso é a cada contração, né? Então, é um trabalho que realmente... De massagem, de compressão do quadril. Exatamente. Agora, essa pergunta me faz abrir um parêntese, né? Porque isso depende muito de cada mulher. Porque tem mulheres que a conversa é crucial. Tá ali estão sendo usadas as técnicas de alívio, massagem, repouso, e tem o trabalho de corpo. Mas tem algumas mulheres que, se não tem aquela conversa, ela não vira a chave. Sim. Ela fica presa na dor, fica presa em algo, fica presa em algum medo, sabe? Então, isso oscila muito, varia muito de mulher para mulher. Veja bem, você, enquanto obstetra, tinha certeza do que você queria. Estava nítido para você qual era a sua jornada, né? Então, tem algumas mulheres que, como você falou, romantizam, imaginam certos aspectos do processo, idealizam, e quando elas se deparam com a realidade, às vezes você precisa de uma chamada. Senão acaba... Ela se perde. Se perdendo. E vocês observaram aqui que a gente não falou em nenhum momento de assistência técnica na assistência da doula. Então, o papel da doula seria esse que a Bruna falou, de amparar, acalentar e aliviar. Isso está presente. A parte técnica, não. Mas muita gente ainda confunde essa atuação. E eu queria que você, Maicon, falasse um pouco sobre essa questão, né? Essa definição desses limites do papel da doula. Então, no seu entendimento, quais seriam esses limites? O que é realmente, o que a doula faz? Certo. Eu entendo assim que o trabalho da doula, tendo começado num período bom da gestação, a gente tem como dar suporte ao longo dessa gestação, com sugestões. Eu estava até falando com uma mulher antes de vir para cá. Existe um jeito de pensar quando você se torna grávida. Então, esse jeito de pensar acessa muitas mulheres. Então, a gente pode trazer alguns esclarecimentos. Eu acho que, basicamente, conversa é uma das coisas fundamentais para esse período de preparação. Acredito muito na preparação enquanto educadora perinatal. E eu acho que a doula, junto com uma educadora, combina mais do que apenas uma doula, sabe? Porque eu vejo que tem um território que fica mais amplamente abarcado. Então, assim, eu entendo que a gente não faz absolutamente nada que traga contexto de segurança técnica para o processo. Então, avaliações de batimento cardíaco não nos diz respeito, exame de toque não nos diz respeito, dizer para a mulher que está tudo bem, seguro, a gente não tem como garantir isso dentro do processo, não é nosso papel. Então, a gente tem sempre que sustentar a mulher na jornada dela de trabalho de parto, entrando em si no trabalho de parto, em que ela chegue até a fase ativa. A partir de fase ativa, precisa de monitoramento de bebê. Então, ela precisa também estar ciente disso, porque eu já acompanhei algumas mulheres que não queriam sair de casa, tipo, ei, não, a gente tem que sair. A gente tem que sair, porque a gente tem que avaliar bebê. Não dá mais para ficar em casa. Eu sei que você está gostando, mas vamos sair. Agora, porque senão eu saio. Vocês têm equipe com enfermeira obstetra que vai em domicílio, né? Então, isso é uma ótima parceria, sabe? Para o trabalho da doula. A gente acha realmente muito melhor. Mas tem mulheres que vão para plantão. Então, a mulher que vai para plantão, ela precisa saber que existe esse tempo de estar em casa em paz. E tem o tempo de sair, porque a gente não tem como salvaguardar a situação, né, assim, parto. A gente está ali, obviamente, olhando para ela no contexto físico e emocional. Então, a gente, dentro do trabalho de parto, a gente dá esse suporte de alívio para a dor, a gente tem essa condução mental, a gente lembra algumas coisas que foram feitas nas nossas conversas prévias. Eu, por exemplo, já fui doula de plantão, né, no período em que eu estava começando, mas eu hoje não trabalho nesse contexto de cair no parto de uma pessoa do nada, sabe? Eu evito demais que isso aconteça. Na verdade, eu rejeito assim, convites, porque eu entendo que o processo é um processo de preparação. Uma pessoa que tem uma preparação, ela vive a coisa de um outro lugar. Então, eu marco muito esse aspecto do trabalho da doula. Sim. Porque aí você fica com o quê? Com a parte física. Porque se o mental dela já está organizado, o emocional dela está mais organizado, tudo bem que tem aqueles momentos em que a pessoa se perde um pouco dentro do processo, e aí você só chama ela para o eixo. E é muito interessante quando a pessoa tem acompanhante,
seja um marido, uma esposa, enfim, uma mãe, alguém que vai estar com ela, para dar suporte para esse contexto também. Porque eu chamo esses acompanhantes de corda guia, porque por mais que eu, enquanto doula, possa estar lá tendo penetração na mente dela, porque eu vejo esse aspecto dentro da doula, que às vezes um par não tem essa penetração, ou é o contrário também. Às vezes é um par que tem uma penetração que entra assim na mente da pessoa e dá uma organizada nela, que é incrível. Então eu acho muito importante, dentro do processo de preparação, ter essa outra pessoa para essa mulher, tá? Para você utilizar como ferramenta também, né? E tendo um maior suporte, né? Isso. Porque a gente chega do lugar profissional, mas aquela outra pessoa é do vínculo dela. Isso. Por mais que a gente vincule com algumas mulheres ao longo do processo, é um vínculo, poxa, que começou na gestação. O vínculo que ela tem com a pessoa que está com ela acompanhando é muito mais Exato. profundo. Até porque o acompanhante precisa ser de livre escolha. É importante falar sobre isso, muito né? importante, sim. E o hospital, ele precisa respeitar esse acompanhante de livre escolha, independente do sexo, né? Porque, às vezes, tem hospitais que falam, não pode homem, porque nós não temos estrutura, né? Vai ver outras mulheres, dane-se, né? A gente não pode aceitar isso, é uma lei federal. Sim. E é interessante você falar desse ponto, porque muitas famílias acreditam que, ao contratar uma doula, vão excluir o acompanhante. Né? Ah, não, mas aí o pai não vai conseguir chegar. Aí a minha irmã que eu escolhi não vai, porque já vai ter uma doula ali. E muito pelo contrário, a doula vai ajudar durante esse preparo e que esse acompanhante esteja presente, né? Para utilizar essa pessoa também como uma ferramenta útil, né? E preparar, porque se for um acompanhante que não se prepara, sinto lhe dizer, vai lhe atrapalhar. Caos. Né? A gente já viu, inclusive, né, Bruna, em partos, a gente tendo que lidar mais com o acompanhante do que com a pessoa. Sim. E isso não é incomum. Não é incomum. Porque realmente é aquela pessoa que está consciente e ali, né, com o controle, e aquela outra tentando se entregar, mas tendo que organizar a situação. Ave Maria. Dois perrengues. Então, é péssimo essa questão. Mas foi importante você tocar nesse ponto, Mai. Outra questão que eu queria que você trouxesse pra gente é o que é necessário para se tornar uma doula? Então, quem está escutando a gente, poxa, que legal participar de partos, quero. Né? Amanhã vou ser doula. Vou ser doula da minha irmã. O que é importante? O que a gente precisa fazer para isso? Assim, oficialmente, o que a gente precisa fazer é uma formação. Sim. Mas não implica você fazer uma formação, você já é doula. Acho que você também precisa se expor a algumas experiências para você entender um pouco o que é. Porque a formação, hoje, no Brasil, ela é em torno de 40 horas. Sim, tem algumas formações que são mais. No Rio de Janeiro, a gente tem uma formação de 180 horas. Existe uma lei que está em curso, está em tramitação na Câmara para que esse número de horas seja aumentado para 180, 120? Para 120 horas, porque eu entendo que é preciso que nessa formação seja incluída a experiência de, por exemplo, supervisão, experiências de parto. Não que você vai ter assim, vários assuntos para tratar, porque eu fiz uma formação de 40 horas e foi incrível. Quando eu cheguei num parto, eu disse, nossa, tudo que eu aprendi está acontecendo? Eu fiquei chocada, disse, que formação incrível que eu tive. Sabe? Porque eu fui vendo as coisas acontecendo, tipo, uau. Mas eu estava meio dura, assim, eu não sabia muito bem o que fazer. Então, tirar essa dureza de você, de si mesmo, é prática. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, é ótimo que essas formações ampliem o tempo para que essas mulheres, ao saírem enquanto doulas, elas tenham tido prática e tenham tido uma supervisão para dizer que, foi legal, não foi legal isso aqui. Eu trabalho com formação também de doulas, né, do Coletivo Entre Laços, e a gente vê, às vezes, o relato dentro do curso de uma mulher ou outra, que ela tem uma outra formação e ela confunde as coisas. Tipo, as enfermeiras confundem as coisas, as fisioterapeutas confundem as coisas. Então, infelizmente, às vezes, elas entram no território achando que pode vir daquele vetor e doula tem uma outra abordagem. Né? Então, é importante, ótimo que elas já tenham uma formação prévia. É importante acrescentar Agrega, né? Isso, o chapéu da doula, tirar o chapéu da enfermeira, tirar o chapéu da fisioterapeuta na hora. E às vezes é difícil a pessoa fazer essa troca, sabe, de papéis, assim. Então, o treino é necessário. Então, nesse aspecto de formação, eu acho que tem muitos conteúdos que a gente precisa entender, né? Estar acessando, e o aspecto da prática, né? E não só conteúdo de leitura, né? Livros e, enfim, evidência científica, é importante a gente estar aproximada disso.
Mas a parte também de ações não farmacológicas para alívio da dor, porque eu entendo que esse é o diferencial. Exato. Eu costumo dizer assim para um casal, uma mulher que me procura, tipo, eu não sei se eu preciso de uma doula. Eu digo, olha, pense assim, você vai fazer uma viagem, certo? Você vai, sei lá, conhecer algum lugar. E você faz o quê? Um planejamento prévio. Você compra passagem, você pensa, enfim, no roteiro da viagem. Às vezes esse roteiro muda, então parto também tem dessas coisas. Isso. Mas chega um momento em que você decide sobre o hotel. Aí você pensa, vou para um hotel de 2 estrelas ou vou para um hotel de 5 estrelas? A doula é o seu hotel de 5 estrelas. Você está pagando por conforto. Eu nunca vou dizer e concordar que uma mulher precisa de uma doula para parir. No dia que eu concordar com isso, eu sinto que eu me vendi, sabe? Não precisa. Agora, é bacana? Ótimo. Sim. É o quê? Conforto? Você merece, entende? Sim. Então, sim, é um investimento. Mas é aquela história. Você tá ali pagando por paz. Eu não sei se paz tem preço, sabe? Sim. Sendo bem franca. E acho que assim, você também não precisa deixar de ter uma doula por causa de grana, porque existem vários programas hoje em dia de doulas gratuitas ou de doulas solidárias, sabe? De preços que são preços, às vezes, da pessoa que está aprendendo, que são preços acessíveis. Então, eu acho que as mulheres, elas precisam entender que faz a diferença você ter uma doula, que nem você dormir numa cama ótima, em vez de você dormir numa cama com um colchão ruim. Sabe? É uma metáfora que às vezes pode parecer idiota, mas assim, para mim é fato, sabe? E tem evidência, né, Mai? Na verdade, sim, temos, a revisão Cochrane, que fala sobre a doula, né? Fala, na verdade, sobre acompanhantes do parto, incluem a doula nesses estudos, né? Então, é uma revisão sistemática que inclui tanto artigos que falam sobre acompanhante de livre escolha, quanto sobre doula. E eles concluem que um acompanhante treinado ou uma doula consegue reduzir tempo de parto, reduzir solicitação de analgesia, melhores desfechos e melhor avaliação do seu parto pelas pacientes que tiveram esse acompanhante treinado ou essa doula, né? Que são completamente diferentes, mas eu estou falando assim porque o estudo inclui todos, né? E não diferencia, no final das contas, na revisão. Mas, na nossa prática, né? Que a gente também não pode levar como evidência, mas o que a gente vê é que as pacientes relatam uma melhor experiência, sim, porque talvez elas se voltem mais para o preparo do parto, com uma profissional que está ali para guiar ela para isso. Não né? tem familiaridade no aspecto... falou... cala a boca. Pois é. Porque, às vezes, tem marido que fala coisa... Quem chamou você aqui? Tipo isso. Tem de tudo. Ou então, uma mãe que chega, enfim. Aí você até perguntou na sua pergunta anterior, foi como é que essas outras pessoas podem estar contribuindo, né? Sim. Eu entendo que, tecnicamente, a gente tem o que fazer. E uma outra pessoa que chega, se ela não tem essa técnica, ela dá o suporte emocional. Isso. Sabe? E só. Mas, assim, teve até uma pessoa que ela falou assim, mãe, eu não sei se eu vou dar doula, não sei o quê, a minha mãe, nananã. Aí a obstetra abriu... Já bem, falei pra ela e disse assim, a sua mãe, você conhece ela? Você sabe quem é ela, diante dos seus perrengues? Como é que ela se comporta? Porque eu acho que cada um sabe a mãe que tem. Sim. Eu jamais chamaria minha mãe pro meu parto, se eu fosse ter um, né, veja bem. Né? Então, assim, nunca. Cada um sabe a mãe que tem. Então, pense bem se você quer chamar sua mãe. Eu acho que essa é uma pergunta. E assim, nunca chame sua mãe porque ela quer participar do seu parto. O parto é seu. Sim. Você tem que colocar sua mãe se você quer a sua mãe. É a sua vivência. Então, tem algumas mulheres que realmente querem a mãe e tem algumas mães que realmente são diferenciadas. Sim. São raras. Sim. Mas tem algumas mães que são incríveis na presença delas, sabe? Então, assim, o lance é esse. Você saber quem é a sua mãe e se a vontade é sua e não da outra pessoa. E o que essa mãe traz, né, pra essa mulher também. Porque tem isso, né? Às vezes a presença da mãe tá infantilizada ali na mulher, né? Ela vira filha. E aí tudo vira muito maior do que é. Como também tem mães que fazem esse papel também de chamar ali no eixo e falar, oxe, vamos lá. Então, pensar nisso, né? Se colocar nesse local. E essa questão do acompanhante, que algumas pessoas ficam, vou ter um acompanhante no local da doula, a gente vê o quanto que é nítido nas manobras, né? Maiana, coitada, ensina ali, aí vai fazer assim, assado. Não. É verdade. Você não sabe fazer, Maiana sabe fazer. Aí eu digo, boa acompanhante, não, fique tranquila, é só porque eu tenho prática. Mas venha fazer de vez em quando.
Até pra maneirar um pouquinho o seu braço, né? Quanto a isso, a gente vai fazer, né? A gente tem 3 minutos de intervalo normalmente. Difícil aqueles partos que é 6 em 10, né? Veja bem. Não, eu vi alguma doula falando alguma coisa desse tipo, de que a contração ela é tão amiga que ela dá um intervalo, só se for pra doula, porque pra mulher ela não sente intervalo nenhum. Não, veja, houve um relato incrível no dia 31 de dezembro agora desse último ano. O parto foi de 30 para 31 e a gestante falava, na hora da contração, passava a contração, ela sorria assim, ai, gente, olha, é tão gostoso quando a contração vai. Eu preciso dizer isso pra vocês, eu tô lá, ai, que delícia. Eu disse, gente, que fantástico. Vou falar isso pras mulheres, pra elas se entregarem pra quando a contração tá indo embora. Curtir isso, porque às vezes a gente fica tão presa à dor e aí não vive as outras coisas do parto. Porque olha só o que acontece, você esqueceu. Sim. Eu lembro de você dizendo que esqueceu, tipo, dias depois. Não é porque passou meses que ela esqueceu dias depois. Então, assim, é incrível isso. Como você falou, a fada, como é? A fada do esquecimento. A fada do esquecimento passa. E aí, veja o que fica. Diga se não fica. O que fica? Não é a dor que fica. Não. Entende? Não. Então, a gente precisa falar mais sobre esse aspecto Isso. da dor, assim, porque as pessoas ficam muito presas à dor. E a dor é um detalhe forte da experiência, mas é um detalhe. Tem tantas outras coisas mais. Nauli fala muito isso, né? Que falar do parto e só focar na dor é como falar do planeta Terra e só falar que é 70% de água. Sabe? Você não fala da diversidade, você não fala das pessoas, você não fala de tudo o resto que o planeta Terra oferece. Agora, é óbvio que a gente está falando de um parto respeitoso, né? Sim, com então, certeza. se essa mulher ela passa por um parto desrespeitoso, desumanizado e passa por violência nesse processo vulnerável, é óbvio que essa dor ela vai Bem somatizar, ela vai ser muito maior e ela vai ficar. Sim. Então, é claro que a gente está falando de pessoas que têm a oportunidade, né? E, inclusive, se preparam para isso ou buscam isso de alguma forma, porque eu não estou falando só de pessoas que podem financeiramente pagar isso, né? Sim. Porque a gente sabe que hoje um parto com uma equipe, né? Com uma doula que tem mais experiência, pode sair caro esse investimento, e não é todo mundo que pode pagar por isso, mas existem outras formas também de se buscar isso no SUS, com doulas voluntárias, como você falou, e que podem livrar essa mulher, muitas vezes, desse sofrimento. E também, graças a Deus, algumas outras questões que têm surgido, inclusive, como você falou, esse projeto de lei que eu ia trazer, que ele foi aprovado no Senado em março do ano passado, e agora está na Câmara, né? Que é justamente para poder liberar as doulas para entrar em qualquer instituição, independente do acompanhante, porque doula não é acompanhante, e hoje no SUS, infelizmente, a doula só pode entrar no lugar do acompanhante, isso não é substituível. Sim. Então, não é doula que vai entrar, é o acompanhante, né? Então, esse projeto, ele fala dessa definição do que é doula, que é o que a gente vinha falando até aqui. Seria oferecer esse apoio físico, emocional e informacional durante a gravidez, o parto e o puerpério, o pós-parto, né? Aí o projeto iria assegurar a presença da doula nas maternidades, desde que solicitados pelas grávidas, claro, durante o período de trabalho de parto, intercorrências e abortamento. Ai, que fantástico. Então, todos esses processos precisam de acolhimento. Não é porque uma mulher que está abortando que ela deve ficar por último no atendimento, que ela não pode ter acompanhante, né? Isso é também algo desumano, desrespeitoso, e a gente precisa olhar para isso. E também ficaria proibida a cobrança de qualquer taxa hospitalar para a entrada dessa profissional. Porque alguns hospitais cobram, né, um valor a mais para que essa profissional entre. Eu não sei se Salvador ainda tem isso, mas até pouco tempo tinha. Que ainda faz isso. Assistência também seria dada, inclusive sendo cesárea. Hoje em dia, a maioria dos hospitais não permite que a doula entre, caso seja cesárea. E, às vezes, a paciente está vivendo ali uma mudança de planos, ela almejava, né, o parto normal. É claro que a gente sabe que o melhor parto é o parto mais seguro para a mulher e para o bebê, mas a gente não pode negar que existe uma frustração naquele processo de mudança ali repentina. E até de medo, né, do porquê que está mudando. Eu acho que o ponto principal é entender o que esse projeto de lei vai trazer é uma mudança de perspectiva, porque isso, nos colocar como acompanhante é o lugar errado, né? Tanto é que quando alguém vira e diz assim, é o segundo acompanhante, eu digo, não, eu sou doula, não sou acompanhante. Mesmo que o cara que está lá me liberando não entenda sobre isso, mas eu faço questão de falar.
Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma vez eu tive a experiência de entrar no hospital público daqui de Salvador. E eu achei incrível porque me deram o papelzinho escrito doula. Sério? Nossa. Sim, eu fiquei chocada. Tirei uma foto, postei, claro. Eu disse, gente, olha só, doulas estão podendo entrar de alguma forma. Mas por quê? Era um hospital que tinha o programa de doulas voluntárias e ele tinha acabado o horário. Então, a pessoa disse assim, tá bom, como as doulas voluntárias acabam agora às 7 e você está entrando agora, tipo, era 9, a gente vai te liberar. O queixo caiu, assim, mas foi via coordenação, né? Não foi via, obviamente, tete a tete ali na entrada, né? Precisou de ter uma conversa com a coordenação. E aconteceu, sabe? Então, eu fiquei muito, assim, feliz. Eu não vi, obviamente, isso acontecer em outros momentos, porque mudou o programa, mudou a coordenação, mudou a mente que cuida, né, digamos assim, daquele que coordena aquele hospital. Piorou. Exato. Infelizmente, né? A gente oscila entre melhoras e pioras, mas eu acredito que se houve um tempo de melhora, fica marcado. Sim. E aí é uma questão da gente tendo uma nova oscilação e eu sou otimista, sabe? No meu ponto de vista. E isso aqui que a gente está fazendo é nesse intuito também, Sim. né? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que as pessoas entendam que vai facilitar o trabalho técnico também, porque se encurta o tempo de parto, se melhora a questão do desenvolvimento da mulher naquele processo, também facilita, né, a parte técnica, que é o nascimento em si. E eu tenho um anseio, assim, inclusive que vai na direção do atendimento público, né? Que, assim, eu nunca trabalhei nessa esfera, mas eu tenho memórias do meu pai. Meu pai foi profissional do SUS, ele era médico, ele era apaixonado pelo SUS. Então, eu tenho isso guardado no meu coração. E eu tive conversando uma época com pessoas antes da pandemia. Só que com a pandemia as coisas se perderam um pouco. Mas agora que a gente está voltando para um tempo melhor, o meu anseio tem a ver com fazendo preparação. Porque parte das violências ficam aumentadas por causa do tempo que essas mulheres acabam ficando no contexto, tanto da espera para a internação, quanto de uma internação muito antecipada. Recentemente eu ouvi uma história que me marcou muito, que foi de uma manicure. Ela estava fazendo a minha unha e estava grávida do segundo bebê, 5 anos depois. Aí eu falei, me conte seu parto, me conte o que você quer. Tipo, eu sou doula, vamos conversar. Aí ela, você é doula. Ela sabia o que era doula. Então eu achei incrível que ela tinha uma consciência do que era bom para ela. Tanto é que o erro dela no primeiro parto, e a gente conversou sobre isso, foi que ela foi cedo demais para o hospital. Ela se assustou com diarreia e sentiu um pouco de cólica, correu para o hospital. Não sabia que aquilo era possível de acontecer e dela esperar contrações realmente se darem. E aí ela ficou com um contexto de indução. Só que as coisas não foram acontecendo no tempo que a indução, assim, sei lá, se espera, ou ela desejava, ou a equipe desejava. Enfim, eu sei que ela foi vivendo o processo e sozinha. De vez em quando entrava uma pessoa e saía, né? Que era uma parente dela, uma mulher. Mas não tinha essa coisa de ficar lá o tempo inteiro, por disponibilidade até, sabe? E aí ela foi me contando que excessos de toque, né? Ainda mais que era um hospital escola. Que chegou uma hora que ela virou e disse assim, não vai não, não vai não, não vai, não vai. Aí, mas a gente tem que avaliar, não vai avaliar mais. Não precisa de avaliação. Aí teve alguém falando assim pra ela, você tá aí reclamando na hora de fazer aquela velha frase escrota. Na hora de fazer, não reclamava. Ela é porque na hora de fazer tinha beijinho. Mas essa mulher largava umas frases assim, ó, em cima, na lata. Que eu disse, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você tá certíssima. Então, assim... A bichinha já sabia o tipo de violência que ela tava vulnerável, né? E foi primeiro parto, sabe? Então, assim, eu fiquei encantada com a fala dela. Eu disse, gente, é isso que precisa, sabe? Um certo aspecto de tome consciência do momento de ir. Tome consciência do que não pode e de que você pode negar. Porque ela não é obrigada a receber o toque. Na sequência, um preceptor e mais 2. E aí? Que coisa chocante, entende? Então, ela pode negar. Só que isso não é dado para ela no internamento, entende? Então, eu penso assim, meu sonho é realizar projeto de preparação mensal com doulas do voluntário, só que, claro, financiado por algum projeto, algum órgão, não sei como, mas essa é a ideia, lançando aqui no universo. Pra quem tá escutando aí o podcast. Veja bem, quer financiar, fala comigo, Maiana Coquila. Mas, enfim, Shark Tank. E assim, fazer um processo de
ampliando a informação para essas mulheres dos direitos que elas têm, sabe? Uhum. Porque eu acho que isso muda bastante. Sim. Eu entendo, na verdade, que tem o papel da assistência, a assistência ficando focada em evidência científica, em deixando aquela mulher no protagonismo da experiência, mas tem a mulher que se coloca no lugar de protagonista. Porque muitas mulheres ainda não se colocam nesse lugar. Uhum. Uhum. E vocês são médicas. Eu falo isso porque eu me sinto livre para falar para qualquer pessoa, na verdade. Assim, é muito importante que as mulheres não olhem para vocês como assim, amém, amém, amém. Sim. Só porque vocês estão no lugar de médicas. Uhum. Entende? É importante que ela dialogue, que ela pergunte, que ela queira entender, que ela queira saber, para ela poder, então, dizer, ok, compreendi. Né? Sim. É, Decido por isso, quero outra Exato. opinião. Né? Que ela possa fazer E da isso. própria assistência dela, não tem que ser de uma outra pessoa, mas é direito dela questionar, sabe? Então, acho que a mulher que não se dá esse direito, ela não está sabendo que tem, Sim. entende? É só por ignorância, de fato. Sim. E isso em qualquer esfera. Não tem que ser, não é só questão de classe média ou classe mais popular, entende? Baixa. Não, é a questão da pessoa tendo consciência. E isso vai ser importante para a maternidade dela em si, Oh, né? como sim. Isso é algo que ela aprende ali no pré-natal, mas que vai reverberar na criação. Ela vai passar isso para a criança, né? E durante todo o processo de crescimento, churrada de informação que você recebe, de Sim. julgamentos, o que pode, o que não pode. E você vai se fortalecendo se você aprende a fazer isso antes, né? E é bom ressaltar que tem o momento de preparação também antes do parto, porque depois do parto, olha o turbilhão que a pessoa entra. Aí ela vai entrar na vivência, né? Claro. E claro que ela vai ampliar a compreensão dela porque ela está na vivência. Mas é muito bom, e isso é papel de doula também, trazer um pouco da conversa sobre puerpério, fisiologia, as psicologias que ficam ao redor da coisa, fazer o acompanhante entender que tem muitas mudanças que vão se dar na vida de ambos, sabe? Porque eu sou tipo assim, eu sempre falo com as mulheres, eu tô trabalhando para evitar separação. Não estou trabalhando para você ter um puerpério bacana, porque eu não sei como vai ser o seu puerpério. É sobrevivência. Estou trabalhando para que você não se separe dentro dos 2 primeiros anos do seu primeiro filho ou dos 2 primeiros anos do seu segundo filho, entende? Eu não Porque tenho essa estatística, a mas estatística deve é alta, ser só alta. É alta, né? É Alta e só cresce. E diz que agora diminuiu, não é 2 anos, é 1 ano e meio. Diminuiu o tempo, né? Diminuiu o Estatística. tempo. Ai, gente, Jesus. é grave. Eu não tenho de qual é a estatística não, mas eu sei que ela cresceu. E não é grave. E é aquela coisa, né? A pessoa pode virar e falar assim, eu não quero saber de nada disso, não. É muita complicação pra minha cabeça, deixa lá, deixa o médico Não tem marcar jeito, cesárea, pô, deixa... chega na porta. E aí, de repente, zoom, vem e vem com o tempo, né? Às vezes, só depois de um tempo pra gente observar aquilo, ou vem outras partes da nossa vida, Sim. né? Elas repercutem com outras questões, não só na vida familiar. E aí vem separação, vem questionamentos, né, com a nossa profissão e tudo mais. Então, é muito maior do que a gente pensa. Eu ouvi uma psicanalista, Vera Iaconelli, ela é maravilhosa, né? Não sei se você já leu alguma coisa dela. E ela fala sobre parentalidade, sobre maternidade. E ela, enfim, deu um curso que eu fiz esse curso com ela. E aí ela fala assim, se a mulher não vive processos na gestação, ela vai viver ou no parto ou no pós-parto. Isso se ela não viver em 2 trechos, né? Então, toda mulher que está em vários processos na gestação, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado, eu olho para aquilo como positivo, porque ela está entrando em contato com questões agora, e aí ela tem tempo de maturar algumas coisas. Diferente daquelas que passam por uma gestação idílica, podemos assim dizer, porque tem mulheres que realmente passam por uma gestação super de boa, mas vai entrar nos perrengues no pós. Sim. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Entende? Não é nada romântico, né? Não dá para ficar romantizando. E falando ainda da emenda, só para complementar, que a gente estava falando sobre o projeto de lei, né? Ela também adiciona a proibição das doulas realizarem procedimentos médicos, de enfermagem ou fisioterapêuticos. Que ótimo! As colegas, doula, dupla, por favor, se enquadrem. 2 em 1, 3 em 1, né? E aí eu queria, né, na verdade, perguntar isso, mas você já respondeu. Quanto você acha necessária a aprovação realmente desse projeto para trazer essa consciência? Sem dúvida, é fundamental. Como eu falei, é um sonho que a mulher possa, dentro do hospital público, dizer, eu quero uma doula! Sim. E aí eu não lembrava desse aspecto de perdas, né, gestacionais, eu não estava com isso na mente. Mas para cesárea também, para parto, né, cesárea intraparto, mais ainda. Sim. E aí, que ótimo que inclui essa profissional no contexto de perdas, né? Sim. E assim, eu acho que vai mudar, porque, veja bem, é um projeto de lei que vai trazer para esse papel, porque ainda não é uma profissão institucionalizada, vai trazer uma institucionalização, digamos assim,
um respaldo para a profissão, porque por mais que ela exista enquanto nome doula há milênios, sei lá quanto tempo, ela mudou muito a característica, né, desse tempo em que acontecia o suporte de uma outra mulher a outra que estava parindo, para o que a gente faz hoje. Então, é ótimo que a gente seja reconhecida como profissional. Né? Isso. E que a gestante possa entender a diferença da fisioterapeuta e que ela possa também escolher uma fisioterapeuta no parto, uma psicóloga no parto, uma doula ou a enfermeira obstetra, que ela entenda, né, as diferenças de cada uma. Sim. E que ela seja permitida a escolher, né, um parto, a chance de ter alguma complicação de infecto contagioso, porque as pessoas falam, pela quantidade de pessoas, façam quartos maiores, pois né? É. E é uma coisa que dá para poder, inclusive, ir mudando. Revezar. Então, a gente viveu a experiência recente de entrar uma fisioterapeuta que eu inicialmente estava pensando assim, vai fazer o que aqui? A gente já está aqui com a equipe, já tem a doula e tudo. E ela acrescentou enquanto fisioterapeuta. Então, a gente também tem que, inclusive, ampliar a nossa visão para cada um conseguir esse seu papel e vai agregar para aquela mulher. Porque o problema é a confusão. Quando eu brinco dizendo para as colegas de duplo papel, triplo papel, é porque existe uma confusão. Isso. Entende? Aí é só assim, vamos entender o quadrado de cada um, entende? Assim como as doulas estão aí recebendo, de certo modo, uma lei que diz assim, não vai efetuar papéis que não lhe diz respeito. Isso. Então, uma enfermeira, às vezes, ela faz toque, porque ela é enfermeira obstetra. Isso. E ela se vende enquanto doula e enfermeira. Tem ali uma mistura de papéis, entende? Isso confunde. Isso. E, assim, eu entendo, assim, que, pelo menos, as doulas que eu troco, né, que eu dialogo, eu, enquanto doula, a gente faz um trabalho que está muito distante da parte técnica. Muito distante. Inclusive, eu aprendo nas trocas que faço com os profissionais da assistência. Eu nunca fui estudar, não, gente, obstetriz, eu vou estudar pra quê? Eu roubei o livro do meu pai, Resende, aquela coisa horrorosa, que ainda bem que está sendo revisada. Que o homem diz lá que faz a episiotomia para aliviar a dor da mulher. Rapaz, é porque ele não tem uma vagina. Entendeu? E porque botou a mulher deitada, a parir deitada, veja bem. E é um livro referência, que ainda bem que agora está sendo revisto, né? Glória. Sim. Enfim. Mas assim, eu só roubei para tê-lo, entende? Meu pai disse, você me devolve, eu, nunca devolvi. Mas enfim, não é da nossa alçada. Agora é legal a gente entender o que está acontecendo, Isso. Né? E essa confusão, inclusive, confunde a gente, né? Tanto é que Bruna teve essa fala de o que ela tá fazendo aqui? Se a gente já tem uma equipe, se a gente já tem uma doula, se a gente já tem... E aí a gente não entende qual é esse papel outro que a psicóloga pode fazer ali, sim, que a fisioterapeuta pode fazer ali. Então, eu acho que é papel dessas profissões também assumir e buscar ser reconhecido pelos profissionais da assistência ali, né? Porque tem muito a se fazer realmente por uma mulher em trabalho de parto. E acho que passa pelo desejo dela como primeira coisa mesmo, né? Isso. Como você falou. Eu acho que esse tema ficou ainda mais polêmico agora na pandemia, né? Que eles quiseram reduzir ainda mais a quantidade de pessoas no parto, e aí as doulas conseguiram o acesso, conseguiram provar a sua importância, as outras profissões não, e aí pongaram na questão da doulagem. Então vamos ser doula. Assunto, e aí, melhor. Ótimo, a gente falou que a gente ia falar assunto. Porque eu escutei uma coisa, barbaridade nessa pandemia, Adoro. barbaridade. Fotografia é um tipo de doulagem. Rapaz, a gente já está aqui tentando esclarecer qual é o papel da doula, um profissional recente dentro dessa função, né, que é múltipla, papéis múltiplos, para a colega fazer um curso de 13 horas online para poder receber a vacina e entrar no hospital e dizer que fotografia é um tipo de doulagem. E a pessoa que recebe, ela, é mesmo? Porque é tão ignorante que não sabe qual é o papel da doula. Sim. Porque então, tá ali na vulnerabilidade, né? De estar lá na ponta. E aí escuta, às vezes, quem tá ali falando algo na mídia ou na rede social, mas não vai a fundo do papel. E ainda digo mais, quando algo de errado acontece na cena de parto e tem alguém que se intitula doula, cai pra doula. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela questão, bebê nasce em casa com doula e morre? Né? Cadê É porque que caça as bruxas. Exato. E aí depois a gente até vê lá, depois de 11 horas de trabalho de parto, em casa o bebê morre. Doula profissional que auxilia gestantes acompanhava a gestante. Olha só o subtítulo. Então, já. Quando a gente vai ver a matéria depois,
A gente vê que tinha uma doula e uma enfermeira obstetra ali. Pode passar, Cris. Aí. Só que na frente lá, ó, doula diverge sobre o risco do parto em casa. Então, sempre recai, né, sobre aquele ponto que está mais vulnerável ali, que está realmente tentando o reconhecimento. Sim. E acaba que a parte técnica quer atacar quem está tentando o reconhecimento. E tem um ponto também, porque as doulas, que esse é um dos papéis nossos, que eu acho um dos mais gostosos de realizar, que é fazer a mulher entrar em contato com a força dela, sabe? Através de algumas informações, através de algumas propostas que a gente possa vir a fazer, dela reconhecer esse lugar dela de protagonista, dela estar nesse lugar de tipo, não, é isso aqui, ela não precisa de médico para parir. Ela não precisa. Agora, é importante ter? É importante ter, porque assegura a saúde de ambos, Exato. do binômio, mãe e bebê. Mas quantas vezes as mulheres não param no carro, não deu tempo de chegar, ou, vixe, pariu em casa, tipo, se passou, e aí vai, chama a SAMU, ou então chama a equipe, desloca. Tá? Outro dia, de algum tempo, vivemos um parto na garagem, entende? Então, assim... Então, pare sem assistência, entende? Pare sem esse cuidado, não é o que a gente quer. Isso. Então, como a gente vem e traz pra mulher esse lugar de tipo, ó, você é capaz, você dá conta. Não precisa ficar sob tutela. Sabe? Você quer ter o quê? Respaldo, amparo, segurança, você quer os exames todo direitinho, pré-natal super bem feito. Isso. E isso é papel da assistência. Agora, quem vai parir é você. Isso. Quem vai parir é você, ninguém mais. Eu costumo dizer para as mulheres, inclusive no meu lugar de doula, que é assim, ó, enquanto você quiser parir, eu vou fazer tudo para você chegar lá. Porque você quer. Quando você não quiser mais, eu vou seguir te apoiando. Mas eu não posso fazer mais nada. Não tenho mais nada para fazer. E é isso aí. Na verdade, você tem, né? Que é o apoio que você vai continuar vou seguir dando. apoiando. E é muito importante a pessoa... Mas o do fazer plano A isso ali. Pra do plano A. te convencer não é de parte. jeito nenhum. Porque se virou uma cesárea, é cirúrgico. Eu tô no canto da sala. Isso. Eu não tô fazendo nada. Isso. Tô dando suporte. Tô aqui, de olho na cara dela. Às vezes eu tô na cabeça. Mas fazer, não tem um fazer como a doula faz. Fazendo coisas. E essa era a minha próxima pergunta. O que a doula não faz? O que as pacientes... Porque, por exemplo, essa coisa que você falou, a doula não convence de que você tem que parir. De jeito nenhum. A doula não vai brigar com o hospital Não vai. se fez alguma coisa que o plano de parto não foi cumprido, né? Sim. A doula vai lhe ensinar a fazer isso, lhe ajudar a se manter dentro, óbvio, do possível, dentro do que você quer. Então, eu não quero usar colírio no bebê. Chegou lá, lhe convenceram? Ok, vamos fazer. Mas a doula não vai chegar, não, ela disse que não, de jeito nenhum. Não pode fazer isso, gente, porque, na verdade, ela lhe dá ferramentas para cumprir aquilo que você desejou antes do parir. Por isso que o Antes plano do de parto é uma ferramenta importantíssima, porque coloca a mulher consciente dos desejos dela dentro dessa jornada. Isso. Então, e no plano de parto a gente tem a chance de elucidar muitos pontos, né? E deixar a mulher consciente, até mesmo de intervenções intraparto, e não só nas intervenções pós-nascimento de bebê, né? Feita pelos hospitais, no aspecto protocolos hospitalares. Isso. E que ainda bem que, por exemplo, você falou do colírio, tem alguns hospitais que estão flexibilizando aqui em Salvador. Isso. Mas na rede pública, por exemplo, não tem escolha, entende? Isso. Não tem conversa. Mas isso porque a gente não tem como salvaguardar um pré-natal na rede pública tão minucioso quanto é feito na rede particular. Né? Então, ótimo que a rede particular está começando a flexibilizar. Seria ótimo se todos os hospitais flexibilizassem, mas a gente não tem isso ainda. Né? Isso. Então, assim, eu entendo que a gente, como eu falei, a gente não entra nessa parte técnica, a gente não interfere nas decisões do pré-natal, a gente pode questionar, como eu lhe fiz recentemente. Sim. Patrícia, me explica que eu não estou aceitando isso. A gente teve uma assistência juntas e foi massa, porque você me esclareceu e disse, uau, realmente esse ponto eu nunca ouvi ninguém falar, entende? Então foi ótimo que eu disse, poxa, é isso mesmo, sabe? Zero dúvida, mas é bom tirar as dúvidas, porque assim o que eu faço? Eu amplio o meu arsenal de diálogo com essa gestante, se ela vive uma situação parecida, uma outra gestante, sabe? Isso. Então, eu acho que a gente tem esse papel de fazer as coisas ficarem acomodadas, assim, respeitosas, fazer a compreensão se dar. Então, de novo, a gente está ali naquele trabalho mental, sabe? Eu entendo esse trabalho como uma coisa muito importante. E assim, a gente não tem como interferir nas decisões dentro do contexto. Isso. Então, sempre, sei lá, ótimo trabalhar com equipe, a gente está, relaxada, porque a gente dialoga, né? Eu sei que tem equipes que não dialogam tanto, mas
de alguma forma, dialogam e estamos ali, sabe? Tem alguma possibilidade de conversa. É ótimo. Às vezes, com plantão, você não tem nenhum diálogo, sabe? Você pergunta, e aí, qual a altura do bebê? Alto. Sim, é -1, -2, 0, 1. Tipo, é uma má vontade, sabe? De contribuir para o trabalho daquela mulher, para o processo daquela mulher, que eu não quero... Eu não tô divergindo, entrando... Sabe? Muito pelo contrário, exato. Mas não querem ser de forma alguma questionados, nem que seja questões que podem ajudar. De avaliação, sabe? Então, a gente não faz avaliação, por exemplo, a gente não vai fazer toque na mulher, a gente não vai, por exemplo, dizer assim, não é a hora de ir pro hospital. Tipo, a gente pode dizer, de repente, você toma um banho, a gente fica um pouco mais, porque ainda falta chegar um pouquinho em fase ativa, vamos esperar um pouco mais. Não, eu quero ir. Vamos. Isso. Agora, a maioria das mulheres, ela acaba topando, tá bom, então eu vou tomar um banho para relaxar. Eu digo, inclusive, você desloca mais tranquila, relaxada. Isso. Então, assim, a gente ganha tempo, às vezes o chuveiro fica maravilhoso. Enfim, então, a gente entra nesse lugar, assim, nunca de convencer a mulher, mas eu brinco dizendo assim, nós vai roubar sua mente. Mas a gente só tem como roubar a mente da mulher se ela deixa. Se ela se permitir. Então, de fato, é ela ainda protagonizando o processo, sabe? Isso. Então, ela vai, a gente vai atrás. Então, a mulher vai, a gente vai atrás. Então, a gente também não define posições para a mulher dentro do processo. No sentido de dizendo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. A não ser que haja uma questão em que a assistência venha, nos conte, a gente, ok, temos um exercício aqui para fazer, vamos facilitar o processo. Mas não tem uma obrigação. A gente faz, eu, pelo menos, vejo assim, faço uma leitura de como é que ela está agindo com o corpo e eu acrescento. Eu venho acima do que ela está fazendo para acrescentar o que ela está já achando no corpo dela. Sim. Então, a gente também não impõe posições, nada. A gente vai junto, né? Sei lá o que mais. E, acima de tudo, não vai parir pela mulher, né? Nunca. não há como parir por ninguém. Pois é. Né? Então, por isso que eu falo, se você quer parir, no meu papel de doula, eu vou fazer absolutamente tudo o que eu puder. Quando você não quiser mais, eu vou seguir te apoiando. Entende? Então, é da mulher essa jornada. E teve uma época que eu empurrava as mulheres. Isso logo quando eu comecei. Isso era 2000. Eu comecei a trabalhar mesmo em 2013, eu me formei em 2010, mas eu só disponibilizei minha agenda, porque eu viajava muito para dar curso ali, em 2013. E esse parto foi em 2014. Então eu ainda estava, não, vamos, tá tudo acontecendo. Uau! Aí a equipe me chamou, falou assim, Maiana, pare de estimular. Vamos deixar ela. Dá um tempo para ela. Aí eu, entendi, ok. Fiquei na minha, do lado, mas não tava mais. Não, tá tudo acontecendo. Tipo, treinador de... Ela desistiu realmente, porque acabou aquele estímulo. Sabe? Ela tava no plano +2. O bebê aparecia assim, ó, se você abrir a vagina. A gente fica, eu não acredito que ela desistiu. Mas ela desistiu de um lugar muito consciente. Sim. Sabe? Ela falou, não, gente, eu tô bem. Já pensei, tô tranquila. Falava assim, ó, nesse tom de voz. Você vai dizer que ela tá errada? Não, que massa que ela achou esse lugar para mudar o plano de ação dela, sabe? Sim. Então, eu aprendi nesse parto a parar de ficar, bora! E a linha é muito tênue, né? Muito Porque tênue. Na hora que ela consegue, nossa, mãe, muito obrigada, você não me deixou desistir. Só eu sempre digo, não, você que não desistiu. Isso. Porque uma mulher que desiste não tem quem arrede o pé dela. Não tem. E aí, às vezes, a única coisa que você faz é postergar essa desistência. Só que aí, na hora que ela desiste mesmo ai, tá vendo? Era pra ter antes, era pra ter desistido antes. E me empurraram, e fica naquela coisa, aquela coisa não tão elaborada, né, dentro dela. Mas aí eu acho que aquela chamada, né, que a gente falou no começo, dessa chamada de consciência, que é o que precisa. Isso. De você chegar assim, olha, porque às vezes tá naquela loucura que ela não tá sabendo, e você chegar, é isso aqui que tá acontecendo, o que é que você vai querer mesmo? E aí, porque senão fica empurrando, e nem ela tá entendendo o que tá acontecendo, e a gente fica naquele sentimento também, de que tá puxando. Tá querendo parir por ela. Pois é. Então, por exemplo, se a mulher tá no discurso, eu não sei. Eu digo pra ela assim, saiba. O que você decidir, a gente vai estar com você. Mas não dá pra ir assim, sem você saber. Você querer parir é uma jornada. Você querer mudar de planos é um outro destino.
Então, quando eu falo com a mulher, eu digo, eu fiz isso recentemente. Você tem que pensar assim, depois do parto, o que é que você quer para você? Olhe a longa distância. Não olhe agora. Agora você tá doida. Eu não falo isso, né? Agora você tá aí no processo, tá intenso, tá forte, tá doidinha. Mas assim, pense bem. Tá tudo acontecendo, porque é claro que a gente tem que validar isso com assistência, né? Claro. Tá tudo acontecendo. Então, pense. Não sei, não dá. Não sei, não vai. Tem que saber, sabe? E qual é a maior dificuldade que você sente hoje no exercício da sua profissão? Ai, eu vou... Alguém faz silêncio. eu vou desabafar. Não pensando em desistir, por favor. Não quero trazer isso. Não, eu já tenho um projeto pra mim de médio prazo. Não, essa parte eu não quero entrar. Volta, rebobina, corta. Mas eu já tenho meu projeto de médio prazo. Curto, médio até, inclusive, né? Mas assim... Bruno, vamos ter que planejar eu outro filho rápido. Eu sempre digo assim, desde que eu comecei, a coisa que mais foi difícil é essa coisa do celular. Celular pode tocar a qualquer hora. No começo eu tinha esse pulo, sabe? E ficava ansiosa, assim, tipo, tem uma mulher com a DPP, tô dentro do período dela a termo, ela tá a termo. Aí eu tô um pouco assim ansiosa, né? Mas hoje, com os anos, eu aprendi a relaxar nisso. Mas isso ainda é o sobressalto da coisa. Ainda é o desconforto maior. Não poder se desligar nunca de algum lugar que tenha área. Né? Nunca. Eu, inclusive, troquei de como é que chama isso? De operadora. Para uma operadora que, se eu me afastasse um pouco de Salvador, fosse ali, não caía. Porque a operadora anterior caía, eu ficava sem sinal. Eu disse, não posso ficar com essa operadora. Troquei. Desesperador. Quando eu percebi isso, eu disse, meu Deus, eu vou dar um número para a mulher pelo número de outra pessoa, porque essa operadora pega aqui e vou trocar para essa operadora que tem. Sabe? Então, assim, essa coisa de não poder desligar nunca é cansativo, sabe? Eu tô com 42, acho que eu vou ficando branco. E, assim, quando eu virei 40 anos, o cansaço, ele se prolonga mais. Isso foi muito marcante para mim, porque vocês sabem como eu atuo, eu tô lá, na força. Eu sou capaz de, dormir em pé e eu não paro a mão, sabe? Eu descanso os olhos, como disse, assim, dou uma relaxada. Porque eu entendo, assim, que tá ruim pra mim, tá pior pra ela. Então eu vou dar suporte pra essa mulher, eu tenho esse compromisso, sabe? Mas a parte de recuperação pós me chama muito a atenção agora. E é isso que tá me fazendo fazer esses planos de mudança de médio e longo prazo, sabe? Porque é insustentável pro meu corpo a minha função. Ponto. É isso. Eu quero ter uma saúde boa com 60. Eu não quero estar lascada, entende? Então eu preciso mudar agora. Mas isso é uma coisa que eu sempre fui assim. Eu sempre fui 10 anos à frente, sabe? Então quando eu era criança, com 20 anos, eu quero isso. Quando eu tinha 20, com 30 anos, eu quero isso. Quando eu tinha 30, com 40 anos, eu quero aquilo. Tô nos 40, com 50 anos, o que é que eu quero, sabe? Então, e é isso, assim. Então acho que essa parte do estresse, da disponibilidade, é o que incomoda as donas todas. Eu posso falar por todas as coleguinhas. Essa parte é chata, sabe? É verdade, a gente vive isso também. Todo mundo que trabalha com parto. Com parto vive isso. Quem realmente trabalha com parto. Né? Sim, estamos falando de quem trabalha com parto mesmo. Mas assim, eu acho que tem outra coisa também que eu acho que é mais sutil, assim, que tem a ver com, às vezes, as pessoas... você entra muito na intimidade do outro, né? Isso não me incomoda. Muito pelo contrário, isso fortalece meu trabalho, sabe? Mas eu vejo, assim, às vezes, ouço de colegas, né? A dificuldade, às vezes, que a gente tem, isso é difícil, às vezes, da gente ficar na linha do meio, sabe? Porque, às vezes, a gente diz, porra, o que essa mulher quer, então? Cacete, sabe? Tipo assim, não, fica de mimimi, sabe assim? Mas a gente nunca diz isso na frente. Mas é o nosso lugar de, tipo, explodindo um pouco. Por isso que eu acho muito importante ter coletivo, pra gente poder, ou parceria, dar uma desabafada, sabe? Dizer assim, gente, como é que eu faço aqui? Porque agora ficou difícil, sabe? Então, essa coisa do suporte de outras colegas, né? E, às vezes, conversar e entender, enfim, como agir, qual a melhor forma, ou só um desabafo mesmo. Sim. Eu acho isso também muito importante, porque a gente se envolve muito. A gente se envolve, então eu acho importante ter
como é que eu posso dizer assim, essa linha de fundo, background? Retaguarda. Retaguarda. Essa é a palavra, obrigada. E qual a maior satisfação no seu trabalho? Menina. Falamos do lado ruim, agora vamos falar do lado bom. Sabe, não é nem no parto a minha maior satisfação, embora eu sinta, né? A minha maior satisfação tem a ver com aquela mulher que desabrochou, assim, no querer dela e na força dela, que a gente vê, assim, ao longo do processo, como ela assumiu a história dela, sabe? Eu lembro de uma assistência, eu não me lembro com quem de vocês duas foi, mas é isso, foi uma outra médica, não vou falar nomes, né? Mas ela chegou, mas eu não sei se eu vou parir, eu não sei se eu quero, eu sempre pensei em cesárea, mas aí eu comecei a pensar nessa coisa de parto, e aí, não sei se eu vou conseguir, eu isso, eu aquilo, nananã, e ela foi mudando ao longo das preparações, e ela teve um parto super lindo, maravilhoso, sabe? Ficou falando, reverberando esse parto, eu me arrepio quando eu lembro dela, reverberando esse parto, assim, por meses, porque as pessoas olhavam para ela, da família dela, a mãe dela, olhava para ela e achava ela incapaz de parir. Fraca, pequena, miúda, sabe essas ideias que as pessoas têm de pessoa magra, baixinha, Sim. enfim. E aí, quando ela pariu, a mãe dela virou para ela e falou, poxa, você conseguiu, fiquei surpresa. E ela poder virar e dizer assim, minha mãe, eu consegui, eu posso, eu pude. Tipo, como quem diz assim, você não acreditou em mim, mas eu acreditei em mim, sabe? Então, isso para mim é uau. Então, porque às vezes a gente vai para um desfecho que não é bacana, né? Sim. Então, isso parto. No parto em si, eu acho que a coisa mais satisfatória, isso tem a ver com o que me dá gás, é aquela mulher que, tipo assim, vamos nessa, Maiana, faça aí. vamos nessa. Tipo assim, ela tá afim, ela sente dor, mas ela vai, é isso aí, continua. Tipo, ela tá na coisa, sabe? Sim. Ela quer chegar lá, ela quer ir até o fim, sabe? Então, eu sinto uma satisfação, eu fico 2 dias com a mulher com esse perfil, sem me cansar. Agora, a mulher com horas que fica, não sabe o que quer, que reclama, que eu tenho que, ficar lembrando as coisas pra ela, e me cansa muito mais. Mas é bem mais cansativo. a gente também sente isso, né? Porque tem a ver com o que ela viveu até ali, né? Tem a ver com a vida inteira dela, Sim. tendo que lidar com dificuldades dessa forma. É por Sim. isso que eu falei, né, no início, que a gente estava conversando aqui, sobre a gente não poder prometer uma boa experiência, né? Tem garantia. Porque eu ouvi uma vez aquele Paulo Musi falando sobre isso, né? Poxa, as pessoas esperam meses para uma consulta comigo, pagam caríssimo, e aí sentam aqui na frente, eu falo a mesma coisa para uma e para outra. Um mês depois, um vai voltar com todas as correções, e o outro vai voltar, poxa, não consegui, não fiz nada. Porque eu não vou mudar esse cara em 1 hora de consulta, né? É uma vida inteira, existem gatilhos diferentes que ele vai responder e que o outro não responde. E é exatamente no preparo para o parto, que é uma coisa muito mais intensa, muito mais poderosa, mas que existem gatilhos que a gente vai conseguir acessar em umas pessoas e em outras não, porque foi uma vida inteira recebendo aquele tipo de estímulo, né? Um estímulo negativo, ou às vezes uma forma negativa de lidar com os desafios. E aí, às vezes dá certo, às vezes não. Né? Mas isso vem à tona, com certeza, no parto. E aí você falou de satisfação, só uma de pós-parto, que tem a ver com exatamente a mulher que, venceu isso. Venceu esse nó, desatou esse nó, digamos assim. E aí ela é outra pessoa daqui pra frente. Isso. Então, recentemente eu conversei com uma gestante que ela dizia, minha lua minha lua é escorpião, Maiana, é uma lua caída. Então, eu sempre acho que vai dar tudo de errado comigo. E aí, claro que no trabalho de parto ela teve lá o perrengue dela, ela conseguiu atravessar esse perrengue, pariu, e aí a gente conversou rapidamente, e aí eu falei, agora eu quero ver você ficar falando essa merda dessa lua em escorpião, entendeu? Vamos acabar com essa conversinha. Porque você pariu, ela, menina, parece que eu atravessei um portal. Então, eu sempre brinquei falando isso, assim, brinquei no bom sentido, na verdade, eu acredito nisso, que se todas as mulheres parissem, vivessem parto, a gente vivia uma outra sociedade. Porque a gente ia estar lidando com mulheres que dizem assim, oxi, eu pari, tá pensando o quê? Não vai fazer isso comigo, não.
Eu pari, meu filho, entendeu? Então eu pari, eu posso. Eu tô achando engraçado que toda vez que eu escuto aquela música, mãe que é mãe no parto sente dor, eu chego a me arrepio, eu falo, eu senti dor. Eu atravessei esse portal. Mas aí, calma, essa frase é escrota também. Porque mãe, Não, mãe é eu mãe de sei. outros jeitos. Eu Inclusive sei. que adota, né? Que Sim, faz outros... sim. Que vive cesárea. A tem gente não que pode sentir, ficar né? assim. Não, porque é claro. tem dor também em cesárea, tem dor, Mas então cabe. eu tô falando do gatilho que me Sim. ativa, né? Em relação Você acreditar ao que você eu consegue. acreditei do Sim. meu parto, né? Pois Então, é. óbvio que para cada um vai ser um gatilho, né? Uma Sim, coragem sim. de ter adotado um filho, a coragem de ter escolhido pela cesárea por algum outro motivo, alguma Sim. complicação que passou. Então, existem várias dores em ser mãe, É né? verdade, Então, verdade. eu acho que essa frase, ela pode... Que eu falo, a dor, ela não é só física, né? Sim, Existem várias dores que a gente vai viver na maternidade em si. sim. E eu acho que a música pode falar um pouco disso também. Mas o gatilho que me atravessa é essa coisa desse portal que eu me permiti passar. Sim, Que há muito tempo atrás me foi tirado também com aquela história de não ter passagem, de não poder, de ser muito nova. Mitos. Muitos mitos. Então, ter me permitido virar essa chave e trabalhar com o que eu trabalho hoje me arrepia. Sim. Né? Me ajuda a encontrar o meu propósito também. Então, acho que é uma das coisas que me satisfaz também em viver o que eu vivo, né? E conseguir lidar um pouco com... Porque a gente tem que ter o porquê, né? Senão a gente não ia conseguir lidar com esse estresse de estar o tempo inteiro ligada. Com certeza. Isso é muito penoso, Sim. né? Isso eu acho que é uma das coisas que mais realmente fala a gente... Não, daqui a 20 anos eu não quero mais trabalhar com isso. Eu quero pensar em outra coisa. Eu quero diversificar minha fonte de renda. Sim. Que eu quero fazer por hobby, né? Sim. De vez em quando pegar uma outra. Uhum. Mas acaba que tem uma cachaça em volta Tem, dessa... é tudo viciado em ocitocina. É isso aí. Bom, minhas perguntas acabaram. Ok. Bruninha, tem mais alguma coisa pra perguntar? Não, acho alguma que é coisa isso pra falar? mesmo. Sim, foi ótimo o papo. Obrigada pelo convite. Adorei. Nada, Ave Maria. Nossa doula aqui, né? Pra quem não sabe mais, foi tanto a minha doula quanto a de Bruna, então... Sinto né? honrada, super feliz de ver essas mulheres Mas parindo. não é doula da equipe, Não, porque, ó, né? esse é um Aí ponto eu importante. conto. Importante pra falar. É. Muito importante isso, É. porque doula de equipe é suspeito. Isso. Porque a doula ela vem através do vínculo da mulher, né? Da jornada dela de busca de alguém com quem ela se afina. Aí, se a doula tá no pacote da equipe, isso é estranho, muito suspeito. Porque muito ela suspeito. Vai tá virando ali. outra coisa, vira experimentadora depois. É verdade, olha só. Ai, tá vendo como a Bruna é polêmica? Abriu a gente se despedindo, falando desse assunto, lascou. Mas é verdade, ela é. tá com viés, né? Viés de Viés. informação, de decisões. Sim, E não é neutra, Não né? é neutra. Tem que estar ali pela mulher, Isso. né? Tem que estar pela mulher, pelos questionamentos da mulher. Eu falo assim, a mulher, essa doula de equipe tá com o rabo preso. Rabo preso. Ela, tipo assim, às vezes acontecem coisas, né? Infelizmente, a gente soube de uma história que aconteceu aqui no hospital particular, de violência obstétrica. A mulher perdeu o útero por causa de uma má assistência, né? E ela ainda era negra. Então, assim, uma mulher preta sofreu preconceito. Ela teve a condição, assim, eu não sei de onde ela tirou força. Ela entrou com um processo contra esse médico. E quem é que foi a testemunha? Foi a doula. Sim. Entende? Então, imagine se é uma doula da equipe, vai dizer, não, foi isso mesmo, viu? Olha, não tinha como. É assim. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas prendem os seus rabos, né? Então, assim, pra mim, doula não faz parte de nenhuma equipe. Ela é um radical livre. Exatamente. Então, a gestante encontra ela, inclusive, por afinidade. E aí, ela vai construir uma história com essa outra mulher, né? Vai assessorar esse processo. Então é isso, pessoal. Agora Muito sim, a gente obrigada. disse tchau. Um desfecho bem... Interessantíssimo. Quente. Se vocês ficaram até aqui, indiquem para as outras pessoas, mas não adianta adiantar todo o papo, senão não vão entender o que a gente falou. Tem que escutar tudo. Então, muito obrigada a vocês que estão assistindo e até o próximo episódio. Obrigada, Mai. Obrigada, Bruninha. Muito grata, Paty e Bruna. Até a próxima. Até. Beijos. Beijo.